Olá, tudo bem? Aqui é o Gustavo Braga, da Efeito Treinamentos, e nesse vídeo eu vou mostrar como funciona o agendamento manual e automático de atividades no MS Project. Existem esses dois métodos de agendamento, mas na maioria das vezes tem um deles que é mais efetivo para você fazer o seu cronograma. Essa, inclusive, é uma das primeiras dúvidas que as pessoas têm. Eu, inclusive, lembro que a primeira vez que eu fui mexer no Project, eu fiquei bem confuso, quase desisti de usar o programa por causa disso, mas eu vou dar um exemplo aqui que vai esclarecer como que funciona cada um deles. Então, nesse exemplo, a gente precisa construir uma escrivaninha. É um projeto básico que tem 5 atividades: criar design da estante, comprar materiais, cortar madeira, fazer furos e instalar suportes e prateleiras. Muito bem, então pelo agendamento manual seria basicamente dessa forma: a gente tem uma linha para cada uma das atividades, inclusive uma linha para o início e para o fim do projeto, e a gente coloca o horário de início, o horário de término de cada uma das tarefas. O início é 7 horas, criar design da estante inicia às 7 da manhã, termina às 8h30 da manhã, comprar materiais inicia às 8h30 da manhã, termina às 10h30 da manhã, e por aí vai até encerrar o projeto às 3h30 da tarde. Se fosse um projeto de mais longo prazo, em vez de horário de início e horário de término, a gente usaria data de início e data de término. Mas aí a gente tem alguns problemas com o agendamento manual. Por exemplo, e se a criação do design terminar às 8h45 e não mais às 8h30, como estava previsto? Como seria o reflexo disso no agendamento manual? E se a gente precisar acrescentar novas tarefas, por exemplo, passar verniz, uma tarefa que não estava antes, a gente esqueceu de colocar e precisa inserir lá no meio do projeto? E se a gente quiser visualizar o sequenciamento das tarefas? Então vamos lá. A criação de design do estante, que estava prevista para terminar às 8h30, se ela atrasar e você simplesmente atualizar o horário de término, o gráfico automaticamente ele ajusta, porém as tarefas seguintes vão continuar com os mesmos horários. A compra de materiais, que começaria às 8h30, ela não pode mais começar às 8h30, porque você precisa do design pronto. Então você teria que mudar cada uma dessas células manualmente para refletir essa mudança no projeto. Então ficaria mais ou menos assim: eu já tinha pronto aqui, né? Já atualizei aqui essas 10 colunas. Para um projeto pequeno, tudo bem, você vai lá em cada uma das 10 colunas e atualiza, não tem problema. Mas imagine que você está gerenciando um projeto grande, uma obra, um desenvolvimento de software, né? Um projeto de 300 linhas, 500 linhas. Seria praticamente inviável fazer isso. Aquele outro exemplo, quero inserir uma tarefa nova. A gente insere a tarefa passar verniz, insere uma linha, ela não tem horário, então a gente precisa colocar esse horário. Por exemplo, 12h45 às 13 horas. Nesse caso, as tarefas seguintes do fazer furos, que começaria às 13h45, agora você tem que mudar para 14 horas. O término, né, como ela leva meia hora para terminar, então você tem que reagendar o término também, e por aí vai. É o mesmo caso anterior, quando a gente atualiza um horário de término de tarefa. Para não ter esse tipo de problema, a gente poderia usar, no caso, o agendamento automático. Então, como seria planejar esse projeto usando agendamento automático? A gente teria as mesmas tarefas, os tempos são os mesmos, porém, em vez de você colocar a data de início e a data de término, você coloca a duração, ou seja, quanto tempo leva para fazer cada uma das tarefas, e as predecessoras, ou seja, a tarefa da qual aquela tarefa depende. No caso, a gente tem duração das tarefas. Início é uma tarefa que não tem duração, é um marco, então duração 0. Criar design da estante, quanto tempo leva? Leva 1h30. Comprar materiais, quanto tempo leva? 2 horas. Cortar madeira, 2 horas, né? Independente do momento que elas vão acontecer. E na predecessora, na coluna predecessora, aí sim você vai colocar o número da tarefa da qual ela depende. O criar design da estante depende da tarefa número 1, que é o início, ou seja, predecessora 1. Comprar materiais depende do criar design, você precisa do design para poder comprar lá as tábuas. Então, a predecessora é a número 2. Cortar madeira depende da tarefa 3 e por aí vai. Veja que a tarefa cortar madeira depende da tarefa 3, que por sua vez depende da tarefa 2. A cortar madeira automaticamente vai depender das tarefas anteriores e aí cria uma sequência. Fazendo no MS Project, você poderia colocar todas as tarefas, selecionar todas elas e pela guia tarefa mudar para agendamento automático, inserir a duração,
E depois seria colocar as predecessoras. Início não põe nada, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto, nós temos aqui o nosso projeto. Vou aumentar a escala de tempo para a gente visualizar as horas. O calendário padrão do Project inicia às 9, mas o resultado é bem parecido com o que a gente obteve no nosso exemplo. Então, o método é um pouco diferente, você insere a duração e insere a predecessora, e a grande vantagem de fazer isso é que, no caso do criar design da estante atrasar, como foi o nosso exemplo, você simplesmente altera a duração para 1,75 horas, ou seja, 1 hora e 45 minutos, automaticamente todos os horários do projeto vão ser reagendados para frente. Você não vai mais precisar mudar tudo na mão. A duração continua igual, a predecessora continua igual, ele calcula o horário no gráfico. Mesma coisa inserindo uma tarefa. Você insere a tarefa passar verniz, coloca a duração dela, é uma tarefa de 15 minutos, ou seja, 0,25 horas, insere a predecessora, que é a tarefa número 4, e automaticamente, mais uma vez, todos os horários das tarefas seguintes vão ser reagendados, você não precisa refazer tudo. Então essa é basicamente a diferença entre agendamento automático e agendamento manual. As grandes vantagens do agendamento automático, então, seria, primeiro, não pular etapas, você não vai começar uma tarefa antes de uma tarefa predecessora terminar, isso ajuda a respeitar as etapas e não causar furos no cronograma depois. Você consegue prever o impacto das tarefas sucessoras. Então, por exemplo, aquele atraso de 15 minutos na criação do design, aquela tarefa nova do verniz, o quanto que isso vai impactar no prazo do projeto? Será que eu preciso renegociar com o meu fornecedor? Preciso renegociar com o cliente do projeto? Dependendo do atraso que isso vai causar, você consegue saber de antemão quanto que vai ser esse impacto. Também, principalmente, você consegue visualizar tarefas críticas e margens do projeto. Nesse projeto, como todas as tarefas são sequenciais, todas as tarefas fazem parte do caminho crítico. Mas existem projetos em que algumas tarefas têm margem. Você consegue, quando usa o agendamento automático, visualizar qual que é essa margem e quais são as tarefas críticas, as tarefas que, se atrasarem, vão atrasar o projeto inteiro. Mas esse é um assunto para um próximo vídeo, onde eu vou explicar como funciona esse caminho crítico. Mas saiba que, para calcular o caminho crítico, você precisa necessariamente usar o método do agendamento automático. Então, com isso, você já consegue iniciar o seu cronograma. E para saber mais informações, conheça o nosso curso completo de MS Project, onde você vai aprender a fazer um cronograma completo com o orçamento do seu projeto, no nosso site, que é www.efeitotreinamentos.com. A gente se vê lá.